Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade? Começando mais um episódio do Namaracast, hoje um episódio especial. Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta, e comigo sempre aqui, nessa bagunça toda, meu camarada Rafa Reise. Salve, salve! E aí? E aí, bad boy, tranquilo? Fazer um extra de boa, cara de chanas. Tranquilo. De E na boa, nossa mano. nave espacial, nosso camarada Crildo. E aí, Crildo, suave? Beleza? De boa. É isso aí, hoje é um episódio especial. A gente vai falar um pouco dos episódios que a gente teve até aqui. É Rafa? isso, dá uma destrinchada aí, acho que já foram 15, né? 15, até agora 15, né? Foram 15 episódios e, porra, muita coisa aconteceu, muito aprendizado, muitos erros, muitos acertos. E também a gente entendendo como funciona esse lance de YouTube, de gravar vídeo, de fazer conteúdo. E dá pra entender o quanto essa galera que já é pioneira, assim, tipo, ralou pra caralho, tá ligado? E hoje, às vezes, a gente vê, tipo, os caras estourando, vários views, mas, mano, começo é foda, tá ligado? Quando você começa a ver atrás dos bastidores, né? Você fala assim, bagulho é tipo, correria. é muito fácil, né, ver os ganhos, mas não ver o quanto que a pessoa correu ali pra tá... É isso aí. Rafa, primeiramente, dá aquele recadinho pros nossos inscritos. Vamos lá. Cara, a gente precisa bater uma meta de inscritos aí de 1997 inscritos. Estamos chegando quase, não falta muito. Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa aquele like no vídeo. Se, pô, você gostou do conteúdo aí, compartilha com geral, que, pô, ajuda a gente pra caralho aí. E nossas redes sociais, né, @DonaMaracast, no YouTube, quer dizer, no YouTube não, né? No YouTube você já tá no YouTube. No Twitter. Instagram, no Twitter, no X, né? Facebook, TikTok. Na roxinha também, Só, a famosa... A gente tá no Roxinho também? Tá. Ah, legal. A gente tá lá no Roxinho, não pode falar aqui, né? Senão Dizem que não pode falar, né? Vamos testar? Não, vamos não. Estamos no começo aí. A gente começa a fazer mais de 1000 views, 1000, 2000, a gente testa. Mas é isso. Então, pô, se você não segue a gente nas redes sociais, segue lá a gente. Pô, a gente também tá no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Então, se você não consegue assistir a gente, estiver no trabalho, estiver aí fazendo uma faxina e não poder assistir, você escuta a gente, Estiver os lavando uma louça, episódios lá. E é isso, né? E nossa patrocinadora também é Skal. Se você gosta aí, precisa de suplementação, tá treinando, não sabe que suplemento, né, começar a tomar, então a gente tem nosso patrocinador aí que é a Skal. A gente vai deixar o cupom aí na descrição. Você colocando o cupom, você ganha 10%, é isso? Isso, 10% de 10% desconto. de desconto em qualquer compra, tá? Lá eles têm pré-treino, whey e creatina, tá? Então, se você precisar aí, só ir lá e adquirir. E aproveita e já segue eles nas redes sociais também, tá? Vamos dar essa moral pra eles. Sim, Skal Nutrition. De todos para todos. De todos para todos. E vamos falar do nosso primeiro episódio, que é o 00. Põe aí na tela aí, queridão. O que você lembra desse episódio aí, Rafa? Desse dia? Estava cansado pra caralho, né? Foi um episódio, a gente gravou depois de alguma coisa, né? A gente tinha gravado depois do... Porque assim, Não lembro o que aconteceu. Pra quem não sabe, a gente faz gravado, né? Provavelmente vocês já devem saber. E então a gente já deixou alguns episódios gravados e a gente decidiu gravar o primeiro, né? Yeah. E é esse aí. O que você lembra desse dia aí, mano? Lembro que você usou um óculos de pescador, né? Quem não tem coli? Sei lá, acho que ali a gente tava, né, falando um pouco de como que ia ser as coisas, né? Acho que foi o primeiro que a gente soltou ali, mas a gente já tinha feito algumas gravações antes, né? Já tinha uns 3 gravados, eu acho, né? A gente tava meio que acertando ainda como ia ser e tal, mas a gente já tinha uns 3 gravados. E esse aí foi que a gente tava um pouco cansado, e já tinha gravado um episódio antes. E realmente, pra quem não sabe, gravar 2, 3 episódios no mesmo dia realmente é cansativo pra caraca. Nossa, parece que desgasta, né, Nossa. cara? Mais que você fique sentadinho aqui só falando, mano, o bagulho cansa, velho. É um cansaço psicológico, né, Sim. na verdade. É pior que call center, né? Nossa, pior que qualquer coisa, né, mano? Puta que pariu. Mas é isso, né? Põe o segundo aí, Crudão. O segundo foi o Pier, né? É o segundo primeiro, né? Foi com o Pier. Primeiro, né? Pier mandou uns áudios pra mim ontem. Falou, gostou pra caralho, Gostou. mano. Também mandou um áudio pra mim. Pier, gente boa. Esse aqui foi legal, hein? Esse foi
Foi o primeiro, acho que é um assunto específico que a gente Né? falou, né? Tipo, é um nicho, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente sempre tem vezes que a gente fala com pessoas que têm suas vidas, né? Cotidiano, e tal, ou é da música, assim, e fazem outras coisas, mas isso acho que foi muito específico, assim, né? Tipo, ufologia, uma parada meio maluca, assim, que eu gosto demais, assim. E o legal, assim, que acho que eu nunca troquei ideia com um ufólogo de verdade, né? Então, o legal é que deu pra tirar várias dúvidas, né? Contato Sim. de primeiro grau, terceiro grau, quarto grau. Falei, que porra é essa, né, mano? Aí ele explicou certinho como que funcionava. Sim. E as histórias também, né? Do cara que derretia lá. O Homem-Vela, né? O Mivela, o cara que derretia é ótimo. Mas o último foi bem legal. A gente vai Foda-se. falar dele ainda, né? Mas não, mas foda-se, a gente fala de novo. E- Mas o último foi bem legal que ele trouxe uma parte de livro, né, cara? Isso. Esse foi muito legal também. Esse ele trouxe o quê? Ele trouxe. Trouxe aquela pasta Trouxe ainda. uma pastinha lá que tinha várias paradas, né? E a ideia é fazer um terceiro logo mais, né? É, Pra trazer a pastinha pra gente destrinchar aquela pasta dele lá. Porque ele tem várias notas de jornais, do que aconteceu, do que saiu na mídia, assim, sim, de casos que depois o pessoal nem lembra mais, ele tem em jornal. Então seria legal pra caramba a gente fazer um terceiro. É. Porque é um papo muito extenso, né? Tem muita coisa que dá pra falar, né? Extenso ele sempre se renova, né? Exatamente. Então todo mês, ou praticamente quase toda semana, tem um caso novo, tem alguma aparição, uma polêmica, né, vamos dizer assim, referente à aparição, assim, de aliens e OVNIs, assim. Mano, daqui a pouco a gente vai ter que fazer, tipo assim, vai virar convidado fixo, mensal. É verdade, né? Tipo, Todo mês tem que ter um episódio com o Pierre. fazer cada 2, 3 meses, mas é um cara muito do bem, assim, eu gosto muito dele. E qual que é o próximo, queridão? O do Hugo. O do Hugo foi bom pra caralho. Curti pra do caralho. Hugo, sim. É da casa já também, né? Já colava aí, um cara que manja muito de som, é um luthier, né? Tipo, eu considero a luthieria uma arte, assim, tá ligado? Tipo, pra caralho, que você construir um instrumento, ou você saber fazer ali, sei lá, manutenção, assim. Tem um luthier, o meu luthier, né? Que não é o Hugo, mas vai ser provavelmente. Desculpa aí, o meu luthier. Ele é o preço aí, né? Senão eu vou trocar. Mas ele é do bem também, ele... E... Até me perdi o que eu tava falando. Pode crer. E, pô, os caras, eu fico vendo os stories assim, mano, o bagulho é absurdo, cara. Pegar o braço, lixar, tipo... Pior que você vê assim antes, você fala assim, o que ele vai fazer com esse pedaço de madeira velha, né? Nossa, O cara vai lá e depois quando fica... Sim, sim. Chegou já ver aqueles vídeos que os caras fazem Eu vi um vídeo que o cara fez uma guitarra de miojo, mano. Não, nunca vi. Ele cozinhou depois? Não sei, será que ficaria bom, mano? Provavelmente a gente não ficaria legal. Ele pegou um monte de miojo assim, tal, aí montou certinho assim, como se fosse uma guitarra, tal, um modelo. Aí jogou aquela paradinha que Tempero? o sazon. Não, ele jogou uma paradinha assim pra poder grudar assim, pra poder fazer Tá. Não, Não, aí nunca ele vi fez não, assim. mano. Mano, ficou massa assim, mas o som deve ser uma bosta, né? Bom que se der fome, né? Se estiver tocando, você já pega um pedaço do braço, assim, cozinha. Mas foi legal, Du, gostei bastante, mano. Qual que é o próximo, queridão? Da Tainã. Saudosa Tainã Bartô. Esse aí foi o dia que eu terminei a base, hein? Esse foi o primeiro, né? Se for ver. Que acho que foi o primeiro que a gente gravou. Porque ele tá como terceiro, mas ele foi gravado primeiro, né? Foi o primeiro, e ali é onde a gente aprendeu muita coisa, né? Sim. Também, né? Tipo... Acho que ela até agora acho que foi a única mulher, né? Que veio aqui, né? Por enquanto é a única. A gente tá tentando trazer mais gente. Vai vir uma dia 28 aí. Vai ser, acho que vai ser a próxima. E foi bem legal, cara. Sim. Aqui também eu acho que ela entendeu, assim, que tipo, era o primeiro e que a gente tava meio, né? Porque a gente fazia apreensivo, assim, como que vai ser, como que não vai ser. E pra mim foi pior ainda, porque eu nunca tinha feito, né? Você já tava treinando já com os moleques antes de começar o canal há muito tempo, né? Eu não, foi o primeiro dos primeiros. Eu fiquei nervoso pra caramba, porque, poxa, é uma pessoa que a gente não conhece, sim, de convívio, e ela
chegar aqui e você fica aquela sensação, puta, chegar aqui e falar que merda, mano, o que esse moleque tá falando, tá ligado? Mas ela foi bem compreensiva, foi legal pra caramba, dei bastante risada, Sim, ela é muito do bem. de boa. Qual que é o próximo, queridão? Ah, esse aí... Ah, esse pula, né? Esse cara é um otário aí. Veio aí. Não, troca esse vacilão, já pula esse vacilão aí, ó. Ah, esse aí, na real, eu não queria que tivesse sido colocado, porque... Sei lá, acho que não fez muito sentido pela ordem do episódio, mas, né... Fora as circunstâncias, né? Mas aí, né, fizemos uma reunião pra ver o que fazer e decidiram colocar, e é isso, mas... Mas foi legal, o papo foi legal. bacana. É porque, tipo, antes de eu entrar, né? Então ficou meio fora do time, né? Sim. Que a gente já tinha soltado uns 3, 4, né? Contando com o 00. E aí eu não falo nada que a gente ia fazer, mas, mano, é bom, tem um lado bom também, que quem quiser conhecer, assim, Aí, o assim, meu corre, assim, ele tá aí também. E o pessoal sabe bastante o pessoal fica sabendo da história, né? Que a gente se conhece há bastante tempo, que a gente tem um... Claro. Tem rolê tem junto tem um lado positivo também, mesmo que tenha sido fora do time, assim. Sim. Mas foi legal. Manda o próximo aí, queridão. Ah, esse aí... Esse aí foi da hora. Podia ter sido melhor, que o áudio não saiu tão bom nesse. Que foi foi um dos primeiros também, né? A gente tá aprendendo também, né? Esse foi antes da Tainá? Bem antes da Tainá. Foi antes, né? Foi bem antes da Tainá. Foi antes, que eu não lembro, mano. Não sei. Ah, pode crer. Esse foi um papo foda. Ah, foi bem legal, mano. Pra quem puta, é fã de Worms aí, tipo, puta prato cheio, né? A gente vai fazer um vídeo com ele, com o Daniel também, né? Isso. Daniel, vamos ver se a gente... Quero colocar os 3 aqui, né? Mas o Criudo não não quer muito, né? Mas não, já participo daqui do meu espetáculo, já... Pode crer. Qual que é o próximo, queridão? Ah, esse foi... Cheiro de amor. Esse foi bom pra caralho, eu gostei. Esse foi o que eu mais dei risada. Mano, esse cara é muito foda, mano. Eu queria... Tipo, eu não sei como o dele não deu muitos views, assim. Porque... Nossa, que a gente falou de merda. Não merda, né? Acho que é muito foda. Mas, assim, a gente deu risada. Um monte de besteira a gente falou. E a história dele é muito foda, né? Tipo, questão dele de... Por que você não colocou a camiseta do Cheiro de Calcinha ele usando? Porque eu não achei a foto com ele com a camisa do Cheiro. Ninguém tirou a foto, né? Alguém esqueceu de tirar a foto com o convidado? Tirou a foto? Não lembro. Mas é um cara que tem uma história de vida muito legal, assim, né? E o mais engraçado é que a história, ele é uma correria e o corre dele foi muito... Mano, o cara... A parada do... Ele tinha banda e começou a fazer filme adulto. Diretor de filme adulto pra poder bancar o corre da... Mano, esse cara... Eu queria achar Será que tem no Xvideos? Ele falou que tem, mano. Mas... Vou procurar, gozando de Jacentinho. E o legal é que, assim, uma coisa levou a outra, né? Ele começou a fazer o lance de filme adulto pra poder bancar a banda. E aí ele vendendo os filmes tal nas feiras, ele viu a necessidade de, precisa dar uma força pra essa galera aí, que daí fez ele entrar pro meio da política, né? Pra dar uma melhorada, né? Nas coisas que ele viu, ele sentiu na pele, né? O lance que ele falou que lá onde ele vendia não tinha cobertura, né? Era tipo uma feira do rolo lá de Maceió, é isso? Isso é o Mercadão, como se fosse um Mercadão lá de... É Maceió que ele era? É isso, Maceió. E aí que foi isso mesmo. Aí que ele viu a necessidade. Ele tinha uma galera que tava meio que jogada lá, ninguém dava um suporte, né? E os vídeos dele no Instagram, se você for ver, ele sempre tá... Esses dias ele fez uma enchente lá. Olha aqui, pessoal. Prefeito aí. Agora ele não, mas ele... Oposição, né? Agora ele se candidatou a prefeito mesmo? Ou ele tá ainda como... Não, mas ele já era candidato. Quando ele veio aqui, ele já tava... Não, ele era pré-candidato. Pré-candidato. Né? Acho que que o pré-candidato, eu não manjo muito. Mas acho que foi porque eu vi uma foto dele. O pré-candidato, ele ainda precisa ser meio que... Não é sabatinado, mas ele precisa... Tipo, o partido tem que dar um aval para ele poder sair como prefeito, né? Então, mas provavelmente ele deve sair, assim. Não, mas ele tem um vídeo no Instagram, mano, preciso mostrar pro Cristo depois. Ele tá na academia, velho,
fazendo leg press de sapato. Eu mano. vi Eu que te mandei. Mano, tá ligado o leg press, né, Crudão? Aham, Aquele que você fica deitado, sim. né? E as pernas, né? O peso aqui. aham. E ele de sapato e com peso, que ele fazia ombro e leg press ao mesmo tempo. O cara não tem Dissociar que esse economizar sapato. o tempo, tá ligado? Mano, Esse é figura, o e Lobão é e o figura. mais da hora que ele faz o vídeo como se. É isso É, mesmo, não é mó zoando. trairagem. Não, eu tô aqui mesmo, pá. Mano, se eu faço isso na academia lá, os caras, mano, falam. Os caras te jogam pra fora. Você tem algum problema, filho? Mas ele é sensacional, Sensacional. mano. Espero que ele venha. Eu gostaria muito de fazer uma parte 2 com ele. Demais, Quando ele demais. vier pra São Paulo, a gente pode chamar ele Cheiro de novo. calcinha. Não, legal do começo, você lembra? Você falou assim, Lobão, qual que é o cheiro da calcinha? Sim. É muito legal. Qual que é o próximo, queridão? É o Tonho. Esse dia Sequestraram o Tony, hein? Esse Esse dia Tonho. foi embaçado, hein? Esse Esse dia. dia da pegadinha foi... Calma, ainda vai ter volta. Vai, quem não assistiu, assiste lá. Foi um episódio que os caras fizeram uma pegadinha, mano, comigo, com o Crio, daí a gente não sabia. Quem que tava envolvido? Todo mundo tava envolvido, né? Tá todo mundo sabendo, Só, mesmo vocês dois. Só vocês não. eu e o Criodão não sabia. E, mano, você é louco. Vou nem falar pra não dar spoiler, mas se você não viu, vê lá, que tem um episódio completo lá, tem a pegadinha. Mas foi legal gravar com ele. É um cara Foi. caiçara, né, mano? E tipo, ele é alto, ele Maconheiro, clima safado, né? Eu preciso no show dele, a gente precisa no show dele. Mas eu gostei muito do dele também. Sim. Foi bem legal. O dele foi legal pra caramba, mano. Oxi, dei risada pra porra. Qual que é o próximo? Depois do Tonho? Do Edson. O do Edson foi monstro, hein? Edson Nick. Foi muito legal, gostei. Esse aí é o Edson, ele é pai de um amigo nosso e ele cinegrafista. Puta, ele trabalhou no SBT, na Gazeta. Ele meio que começou com aquela parada de pornô chachada, né? Pelo que ele comentou com a gente, né? Ele começou ali no cinema, né? Na boca do lixo. E na pornô chanchada, né? Isso. Esse cara tem história. Que ele não Tem. contou, acho que nem 10% do Não. que ele. É porque tem muita coisa que ele não pode falar também, né, mano? Que às vezes pode. Mas eu acho que ele deveria falar. Foda-se. Foda-se. É porque envolve um monte de gente, né? Mas É porque os bastidores são bastidores, né? Não Nos tem um monte de bastidores o polêmica papo aí que rola. o nego fala, mano. É, Não tem um monte de bagulho que os caras falam aí. Fala. Fala do Chorão, mano. Tem vários bagulho aí que os caras soltam do Chorão. Mas aí o Chorão que já ninguém sabe. tá. Já Ah, foi de arrasta pra cima, Não, né? mas é pior ainda. Ele sabe história de atores que às vezes já até faleceu. Sim. Tipo, coisas que aconteceram que hoje em dia nem. É que ele tava tímido também, é a primeira vez dele no podcast. Sim, mas né? eu acho que eu faria uma parte 2 com o Edson, mano. E contando as histórias do Bozo, sensacional. Sim, tipo, é um cara que viveu, né, o lance dos programas, né, tipo, sabe como que é, entende muito, fazia pegadinha também, né? Sim, Mas eu gostei muito do Edson, mano. também. Isso foi muito bom. Próximo qualquer que não. E no episódio 9 nós temos o nosso querido Paulo Zandoná. Esse aí foi ok o dele, né? Ele que fez o network aí com a gente, com a galera da Scal, né? A nossa Isso. parceira aí. Mas foi ok o dele. Ele faz várias paradas, né? Tipo, manja de carne, deu uma transportadora, eu gostei é isso? porque ele ensinou várias paradas sobre corte de carne e tal. Ele tirou umas dúvidas pra mim também. Sim. E também referente à parada que ele era obeso e tal. Ele era bem grande e começou Isso eu acho que foi legal. Ele como que ele falou que ele ia fazer a bariátrica, né? E ele Isso. desistiu Aí ele desistiu e praticamente no decidiu dia. fazer Sozinho. É foda. treinando. E tem que e tal. ser, mano. Tem que ter coragem, né? Então. Porque a bariátrica, ela te proporciona o tempo mais curto da onde você quer chegar, né? Exatamente. E ele tá indo na raça, assim. Às vezes eu vejo lá uns posts dele, mano. O cara, às 6 horas da manhã, tá correndo lá no parque, assim. Mas é isso aí, mano. É isso aí. Admiro muito isso. Qual que é o nosso próximo, queridão? Esse eu curti, hein? Esse foi uma surpresa pra mim, o Barra, né? Porque eu particularmente não conhecia, vocês conheciam ele, eu nunca tinha visto ele. A gente já tinha feito antes um projeto de um reality, né? E ele participou. Então meio que eu conhecia ele, assim, do rolê e tal, mais ou menos assim, não era tão chegado. Aí, aqui no estúdio, ele colou algumas vezes, aí ele fez esse lance do reality, né?
E aí eu conheci um pouquinho da história dele e tal, um puta músico. Mano, o cara tem, sabe, a música, ele respira música, isso que é legal. E foi e o dele foi uma surpresa, porque foi de última hora, né, que a gente chamou ele. Porque a gente tava, acho que cancelaram, né, Tipo, no o convidado dia. cancelou, aí a gente mandou mensagem pra ele, já tava aqui na porta. E, meu, foi sensacional. Pô, a gente falou de música, contou a história dele, falou de games, né? Falou de que ele tem a paixão também Sim. por game antigo. Eu queria muito fazer um com ele só pra falar de game, mano. Sim. Um cara A que ideia é manja essa. muito. A gente teve a ideia, né, até comentou nesse episódio, de trazer, que ele quer trazer a TV de tubo, trazer os games e ficar jogando e falando dos games aqui. Sim, ia ser mó Ia legal. ser porra pra caralho. Esse aí é o Barra. Nossa, ele falando é muito engraçado, cara. Sim. Qual que é o próximo, queridão? O Conras. É o Conrado. O Conras eu nunca tinha trocado ideia, mas já conheci o corre dele há muito Sim. tempo, né? Tipo, desde o Schlepper, né? Quando eu via no hangar, assim, eu acho que. E agora eu lembrei de um bagulho. Se eu não me engano, a primeira vez que eu fui no hangar, eu acho que eu vi foi um dos shows que rolaram, acho que foi do Schlepper, mano. Agora veio agora na cabeça isso. Tenho quase certeza. Eu lembro do Schlepper, que eu fui uma vez no hangar. Não lembro, acho que era o show do Fist. Eles iam abrir pro Fist e tal. E aí era da época do Testa ainda, que foi tipo, mano, primeiro baixista dos caras, 1000 anos atrás e tal. Aí eu lembrava dele. Sim. Aí eu lembrei porque o Testa subiu lá, acho que ele tava bêbado, começou a contar umas piadas meio ruins. Aí eu lembrei do negócio. Mas o Conras, eu fui do show do Green Day Cover dele, até com o querido, né, no Morrison, né? Aham. E tava doidão lá. Ele ficava, e aí, Shapes? E aí, Shapes? Tava com o boné do Suicide. Sim. Aí, mano, você não lembra da vez que a gente foi que a gente tava na Augusta, que a gente foi a gente entrou no inferno. Cara, eu só lembro uma vez que eu trombei o Crildo lá, só. Você tava comigo nesse dia. Tava eu, você e seu Sim. primo, o Thiago. É que eu não lembro. Eu lembro e não lembro. A gente tava muito doido. Mas quando eu trombei o Crildo, eu tava muito doido também. Mas o do Crildo eu lembro, que a gente fazia muito tempo que não se via na época. E ali foi que eu acho que a gente se reconectou ali. Aí nesse dia a gente entrou. É que você não lembra, mas a gente entrou no. Vamos entrar, não sei o que, tá tendo Green Day cover, vamos aí. A gente entrou, era o Schlepper, era o Green Day cover do Conras. Sim. Conras, me responda no WhatsApp, por favor, hein? Qual que é o próximo, queridão? Mas o papo foi foda. O papo com o Conras foi do caralho. O Conrad eu sou suspeito pra falar, né, mano? O cara é um amigo de parceiro anos, né? de vida, assim, tá ligado? Tipo, brotherzão. Viu? O Nandão, nosso querido amigo Nando. Nando foi legal Foi. também. Cara, barbeiro, músico, maconheiro safado também. Esse aí, lembro, conheço há anos também o Nando. Sim. Vi ele no estúdio, cara. Eu não trocava ideia com ele. Sim. Tava gravando lá em Guaianazes, olha que fita. Aí ele aparece lá, do nada. Aí eu, mano, você toca no Worms, né? Ou tocava, né? Não lembro como eu falei pra ele. Ele, pode crer. Eu falei, ixi, mano. Aí fudeu, né? Porque ele é muito amigo do dono do estúdio lá do Brunão, né? Uhum. Aí a gente se viu várias vezes lá, né? Eu ia muito pra lá, né? Sim. E foi legal também o dele. E legal que, porra, ele contou várias histórias da época. Legal essa transição que ele falou também, que ele teve, tipo, de puta, mano, esse bagulho da música tá foda, né, mano? Aí ele começou nesse ramo de barbearia, de aprender, de fazer um curso de barbeiro e tal. E, porra, e ele tá aí, faz mó cota já, né? Cortando o cabelo. E as experiências que ele teve nessa transição foi legal pra caralho. Sim. E, mas foi legal dele porra, também. Pra caramba, quem que é o próximo, Crildones? Esse aí foi especial pra mim. Esse pra mim também foi épico. Muito legal. Essa foto você esticou muito o rosto dele, não esticou, não? Do Nick? Não. Não? Estiquei muito, não. É que acho que eu botei muita nitidez nele. Pode ser. Mas o Nick é o tio velho do rock, do hardcore, o ícone da cena do hardcore, do punk aqui de São Paulo. Ajudou muita banda também, né? O Fuga também, do Lamarca. Tá hoje tocando no Fist. Porra, aí, meu, pra mim foi assim especial, porque eu sou muito fã de Fist, né?
Eu também, né? Esse eu tremi, velho. Esse Eu tremeu na peguei o base. copo de água, mãozinha. Tremeu, né? É uma tremidinha, porque era. Sei lá. Acho que esse eu fiquei nervoso, mano. Começo só também, depois. Ah, mas depois relaxou, né? Sim. E o legal é que deu pra tirar várias dúvidas, né? E foi uma coisa que eu falei pra ele assim, antes de começar. Eu falei, ó, vai ser uma parada de fã mesmo, que conhece a banda. Não vai ser aquela coisa de, tipo, a pessoa viu duas coisas por cima e vai perguntar umas coisas nada a ver. Sim, Aí, sim. tanto que só foi pergunta lá do B pro cara, né? Assim, Com foi bem certeza. fora da curva. Quem gosta da banda, assim, do Fist, mano, esse episódio é um prato cheio, velho. Total. E agradeço até o Kildo que fez a ponte, né? Pra trazer ele. Sim. E aí, Kildão, qual que é o próximo? Ah, esse aí é o Thiago Buiú. Vendedor de Tadalafila. Vendedor de. Como que é aquele lá, pra hemorroida lá, o que eu falei várias vezes. Eu não sei qual que era, Kildo. O Proctosan, né? Bom, se é Procto, deve ser, né? Vendedor de Proctosan. Mas é um cara, assim, zoeiras à parte, é um cara muito do bem, assim, que manja muito de música também, né? Mesa de som, ele é técnico de som. E trouxe várias histórias legais aí pra gente. Né? E o legal é que ele contando, né, de como ele começou, como é que ele entrou nesse ramo de... Ramo, sim. Que primeiramente ele começou na farmácia, né, depois ele foi pra noite, né, como técnico de som, aprendeu e tal, aí falou que era cansativo, né, ficar... Mas deve ser também, né, Rafa, você trabalhar só de noite, né, tipo... Ah, é foda, mano. Foda. Porque tá todo mundo curtindo e sei lá trabalhando. Acho que no começo é até legal, porque você tá começando ali, mas acho que depois de um tempo fica cansativo porque é à noite, né? E meio que seu relógio fica. Seu relógio interno fica zoado, né? E dormir de dia é foda, hein, mano? E o bom é que ele é um cara tranquilo, né? Sim. Porque, mano, à noite pode te sugar, né? Exatamente. Mas eu gostei bastante Eu dele. também, o do Thiago Buiu foi foda. Salve, Buiu! Qual que é o próximo, queridão? Aí o Pierre novamente. Essa capa ficou louca, hein? Sim. Essa ficou. Como diz o Zé, essa aí vai virar camiseta. Não, mas a capa ficou muito legal, Sim. o episódio ficou muito bom também. Esse foi o que ele trouxe os livros, né? Que tava falando lá mais antes. Gente, assiste que esse tá foda. Esse tá muito bom. Esse eu gostei bastante. Acho que foi o maior, né? Esse foi o de 2 horas e 30, 2 horas e 40, né? Não, esse foi gigante, velho. Esse foi foda. Mas foi muito bom também. Esse foi foda do caralho. E o legal que a gente tava conversando, né? Falando quando ele fez o primeiro, né? Que, meu, o papo é extenso, então você vai conversando e tem mais histórias e acho que 2 horas e 40 aqui dá pra ter ficado até mais tempo, né? Com certeza, mano. Né? Muito conteúdo, né? Esse é o nosso último, né? Tem mais coisas vindo por aí. Ele trouxe até o livro do Steve Martin, né? Mas essa piada foi foda, eu rachei o bico. Arnold. Mas é isso, não, pra falar. E aí eu já falei com ele, falei, ó, vamos já preparar aí a pastinha aí de novo, que a gente tá querendo fazer o terceiro. Vai ser legal, daqui uns 2 meses, né? Meio do ano, assim, acho que fica legal. Ele é um cara, ele parece aquele tio seu mais velho que é do interior, sabe? Que é gente boníssima. Sim, que você gosta de sentar e conversar. Uhum. Ele o Pira é da casa já, né? Praticamente da casa já, né? Ele trouxe uma mala aí, né? Você lembra? Eu lembro. Eu falei, trouxe a pastinha pra ele. Não só a pastinha, como eu também trouxe a mala. Você é louco, você viu a mala dele? Eu vi. Mala é grande. Essa mala cheia de livros. Então, esses foram os 15 episódios que foram até aqui, né? Uhum. E tem algum especial, Rafa? Sim, aquele que você fala, esse tocou no meu coração. Especial. Cara. É que eu... o do Fist, vai tomar no cu, lógico. O do Fist também é que eu tenho dois. O do Barra eu gostei muito também. Porque o do Barra foi tão natural, foi tão... mas do Fist também. Mas todos foram bons, assim. Eu gostei de fazer todos, assim. E acho que cada um a gente vai levando como experiência, né? Tipo...
Você sentiu alguma dificuldade até aqui? De alguma coisa? Eu acho que só no começo, assim, dá frio na barriga no começo do episódio. E quando é uma pessoa que a gente não tem tanta contato, sabe? Que nem o Sim. Nick, assim, eu conheço o Nick tá há um tempo, tá, mas eu não sou amigo do Nick, não sou Sim. presente na vida dele e na presente da minha, né? Mas com ele eu fiquei muito nervoso. Fiquei tipo, caramba, o Nick, né? Tipo, pô, eu ia no show lá, camisa do Fish lá, Sim. cantando, e o cara tá aqui, tipo, se dispôs a vir aqui no projeto da gente. Mas fui chato pra caralho, fui fã chato naquele lá. Porque ele ficou bravo. Pode ficar perguntando que música que ele não gosta do disco, pô. Eu também não achei muito legal você perguntar, né? Mas eu perguntei. Cara. Aí vocês estão me censurando agora? Agora é censura? Assim, é difícil você não gostar de um... Não, mas sempre tem uma que você não gosta. E eu acho que depois de tanto tempo de... Sabe por que eu perguntei? Porque eu tinha visto numa entrevista do João Gordo, ele tinha falado que o último disco do Ratos ele não gostou. Ele achou muito... Ele falou que foi muito rápido, ele não gostou. E eu falei, pô, se o Nick também já tá velho, já tá no rolê faz tempo, acho que ele não ia se incomodar de falar, eu não gosto dessa música ou daquela, assim. Porque também foda-se também, não tá devendo nada pra ninguém. E ninguém vai ficar triste se ele falasse que não gosta de uma música que o outro gosta também. Bom, na minha visão também, não sei, né? Depende, às vezes a música, se ele falar, não gosto, sei lá, da música X, às vezes se alguém que tá assistindo que gosta muito daquela música, às vezes pode ficar meio chateado, entendeu? Eu ficaria chateado. Qual a música que você mais gosta do Fish? Difícil. Aquela que te toca, assim. Acho que depende do momento, tá ligado? Se eu tô meio pra baixo, assim... Eu escuto vendo as coisas. Com dor de amor... Aí bate o terceiro lá, né? O Vem das Coisas Como Você. Esse aí Agora, se eu tô de boa, é o Finais Iguais? Finais Iguais. Bom, gente, é isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar? Tinha uma pergunta que eu ia fazer do Nick. Era que eu não Chuva, lembro. não era? Não, era uma outra que eu lembrei agora. Eu lembrei essa semana e eu esqueci de fazer. Mas foda-se também. Tá. Gente, peço que vocês deixem no comentário aí, pra quem assistiu os episódios, qual que vocês mais gostaram, o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida aí, o que vocês indiquem convidados pra gente também. Pode deixar aí nos comentários. E dê aquele seu like, compartilhe. E é isso aí, Rafa. Mais alguma coisinha pra gente fechar esse episódio especial? Não, acho que é isso. Só seguir a gente nas redes sociais lá, né? Eu já falei no começo do vídeo, não vou repetir. E é isso. Curte o vídeo, compartilha. Se não é inscrito, se inscreve lá, ajuda a gente na meta. E é isso, né? A gente fez esse episódio aí, um extra, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Pra falar um pouco de tudo que aconteceu até aqui, que tá rolando. E que vai rolar, né? A gente tá com uma agendinha legal aí, né? Bacana. Tá Tá rolando acontecendo, né? Tá rolando, né? Tá rolando, né? Achei que ia ser mais difícil, assim, mas é isso. Então é isso aí, gente. Então até a próxima. E mais alguma coisa? Não, né? Falou tudo, né? Não, acho Então que é é isso. isso. É Então, nóis. foi. Falou. Valeu.